Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Quem encontrou diz amém. Versículo 32 diz: Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele. Este teu servo irá e lutará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: você não poderá ir contra este filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Amém? Senhor, te dou graça pela tua palavra. Que esta noite, esta palavra abra espaço em nossos corações. Provoque, ó Deus, mudanças na nossa vida, para que possamos sair daqui esta noite edificados, conforme o teu querer e a tua vontade. Te pedimos, Pai, e te damos graça em nome de Jesus. Amém? Poder sentar, queridos. O texto bíblico que nós lemos esta noite, ele trata, como eu disse a princípio, da vida de um dos maiores reis da nação israelita. Tem até alguns estudiosos que acham que Davi é uma lenda e não um personagem real, devido à magnitude que foi o seu trabalho como rei da nação israelita. No capítulo 16, em que meditamos na semana passada, nós falamos sobre a forma maravilhosa em que Davi foi escolhido. Um homem ou um rapaz simples, cuidando das ovelhas do pai, estava trabalhando quando o profeta foi até a sua casa e, em momento de trabalho, aparentemente foi esquecido pelo seu pai e precisou o profeta perguntar se ainda tinha mais algum filho para se apresentar para ser rei, ou seja, ele nem estava presente e nem tampouco foi considerado como alguém que estava à altura daquele cargo. Já tinha 3 irmãos servindo ao exército e ele foi deixado de lado. Alguns acham que foi pela aparência, outros acham que tem alguma ligação de ordem familiar por questões de casamento lá do pai de Davi. Enfim, há várias ideias por causa desta rejeição. De sorte que falamos na semana passada que Deus, ele nos enxerga, ele nos vê. Independente se o homem vê ou não, Deus nos vê e nos mostra ao homem, e nos mostra a quem de direito deve mostrar, e assim somos abençoados por Deus. Davi é ungido, consagrado, o Espírito Santo se apoderou da vida dele e ele nunca mais foi o mesmo homem. A Bíblia diz que Deus então criou uma oportunidade de Davi frequentar o palácio. A oportunidade, nós vamos discorrer isso na semana que vem, mas faz-me necessário dizer que Davi, por causa de um espírito maligno que se apoderava de Saul, Davi foi convidado a ir ao palácio algumas vezes para tocar e ministrar canções para que Saul ficasse liberto daquele espírito. Então não era aqui a primeira vez no capítulo 17 que ele estava indo à capital ou indo até o encontro de Saul. Saul já o conhecia como um músico, alguém que cantava, que tocava as canções, e o espírito mau saía da sua vida.
De sorte que no capítulo 17, a Bíblia diz que Israel foi afrontado pelos filisteus. Esse inimigo, os filisteus, era um inimigo velho, um inimigo veterano de Israel. Há muitas batalhas que foram travadas entre Israel e os filisteus, ou Israel e a Filístia. Há vários inimigos, várias histórias, registros da Bíblia, da história, em que os filisteus diversas vezes se opunham aos israelitas. E nessas batalhas, às vezes levava vantagem e às vezes também saía, ou várias vezes saíram derrotados diante de Israel. Há uma batalha, por exemplo, que eles conseguiram dominar Israel por 40 anos. Foi no período em que Deus levantou Sansão para trazer a libertação para a nação israelita. E aqui, mais uma vez, eles contrataram o Golias. Golias não era filisteu, ele era de Gate, E a Bíblia diz que, por ser de Gate, esse filisteu era uma espécie de mercenário, seria a palavra mais atual para o modelo que ele era uma espécie de mercenário, ou um tipo de soldado que lutava para quem pagava mais, era contratado para esse tipo de batalha, levar ele como vantagem. Às vezes ele estava ligado aos filisteus de alguma forma, mas eles geralmente sempre iam porque havia alguma causa pessoal, nunca uma causa nacional os levava à batalha. E há registro de que não só ele, mas os seus irmãos também, que eram gigantes, homens de grande estatura, levava vantagem nesse tipo de serviço em ser contratado para as batalhas. Então imagine você, Golias, um homem de 6 côvados e 1 palmo. Se levarmos em consideração as medidas atuais, dizem que um côvado, chega a dar 45 centímetros, que é do cotovelo até a ponta dos dedos da mão. Então isso aqui é o chamado côvado. Cerca de 45 centímetros a 53 centímetros. Vai variar um pouco. O livro de Ezequiel, geralmente 53 centímetros. E nos demais livros da Bíblia, 45 centímetros. Mas não é uma medida precisa, porque isso depende de cada homem. Levarmos em consideração Edu, Edu? Então, dá mais de 45 centímetros aí de côvado. Mas outros homens, em contrapartida, será menor. Então, fica uma medida relativa de cerca aí de 45 centímetros aproximadamente. Para quem é bom de conta, 6 côvados vezes 45 centímetros e mais 1 palmo de tamanho também, porque 1 palmo, aproximadamente 20 centímetros. Então, se você levar toda essa conta aí, esse camarada chegava por volta de 2,90 metros, 3 metros, por aí, aproximadamente, é um dado aproximado. Era a altura de Golias. Se não bastasse, Golias também usava armaduras e ferramentas muito pesadas. Diz, lá tem o peso da lança, peso do escudo, peso da capa, peso da armadura. Então era um homem extremamente forte. O próprio Saul diz, ele é guerreiro desde a mocidade. Ou seja, ele não luta, não começou a lutar agora, ele tem experiência. A luta de Davi e Golias ficou tão conhecida no mundo, até no cenário atual, que é tema para todo embate, onde alguém é o favorecido e alguém é o desfavorecido. Toda vez que tem uma luta um duelo entre 2 homens, que um é completamente incapaz de vencer e o outro é capaz de vencer, um duelo invencível para alguém. Isso aí é a luta de Davi e Golias. Se tornou referência de um desafio impossível, de alguém que entra como zebra, alguém que entra para perder, mas sai vitorioso. Então, este texto não vai nos trazer aqui, não é a minha intenção, trazer algo que você nunca ouviu, algo que você nunca leu, algo que você nunca refletiu, porque você já sabe o final. Davi saiu vitorioso desta batalha, saiu vitorioso desta peleja, venceu o seu gigante, venceu aquele Golias que estava desafiando a nação de Israel, desafiando o povo de Deus. E a Bíblia diz que ele vai parar naquela batalha, começando por algo simplesmente por acaso. Ele sai de casa com uma missão:
o pai diz: olha, Davi, vá levar alimento aos seus irmãos. Seus irmãos estão numa batalha. Esse Golias estava afrontando a nação de Israel há 40 dias. Eu disse quantos dias? 40 dias. Uma quarentena, né? Uma quarentena de dias ele estava ali afrontando a nação de Israel. 40 dias numa afronta terrível. Dizendo: será que não tem homem? Me dê um homem aí para lutar comigo. Era o duelo individual, não era o duelo dos exércitos. O exército ficava de um lado, o outro exército ficava do outro. E a Bíblia diz que naquele vale, aproximadamente 1,5 quilômetro de largura, ele estava ali de um lado, andando naquele território, a nação de Israel de um lado, os soldados, e do outro lado os outros soldados dos filisteus. E ele vinha para o meio, e a Bíblia diz que todos os dias, durante 40 dias, ele erguia a voz e gritava bem alto, pedindo um desafio no mano a mano, de um homem contra um homem, para que assim alguém lutasse contra ele. Se ele perdesse a batalha era de Israel. Se ele ganhasse a batalha era dos filisteus. 40 dias, irmãos. A Bíblia diz que quando Davi chegou naquele lugar, a situação de Israel era terrível, pois todos os homens estavam tremendo de medo de desafiar aquele homem. Não havia ninguém que lutasse. A coisa ficou tão apertada que o rei começou a criar uma promoção. Quem lutar contra ele, eu dou a filha para casar. Quem lutar contra ele, eu vou dar desconto nos impostos. Vou tirar o IPI, vou tirar o ICMS, vou tirar os impostos dessa família. A família vai ser isenta de impostos aí, de tributos que essa pessoa paga, IPTU, vamos descontar tudo. O cara não vai pagar nada. E a Bíblia diz que ele começa a criar umas promoções para ver se atrai candidatos que queiram lutar contra Golias. Mas ninguém ia. Como é que você vai enfrentar um homem de 3 metros de altura? E não era só um 3 metros desajustado, grandão, não. Era um 3 metros de luta, de batalha. Um homem que desafiava muita gente e gritava no meio do exército. Tinha um pajé, um escudeiro que andava com ele do seu lado, carregando algumas armas para ele. E ele dizia: eu quero um homem aqui. Cadê o Deus de Israel? Cadê o Deus de vocês? Eu quero desafiar vocês e o Deus de vocês. E começava a gritar. E a Bíblia diz que então Davi entra no cenário. Davi está indo levar alimento para os seus irmãos. Não estava indo propriamente dito para aquela batalha. E acabou entrando numa batalha que não era dele, uma guerra que não era dele, uma guerra contra o rei Saul. Mas ali surgiu uma oportunidade. Ao mesmo tempo que não era uma batalha, que não era sua, Deus deu a ele uma oportunidade de consagrar o nome diante da nação israelitas. Então, escute bem essa noite. Existem oportunidades nas nossas vidas que são muitas. Elas vêm várias vezes, mas existem oportunidades que são únicas. É uma vez só. Nem sempre haverá um Golias, ou sempre haverá um Golias. Às vezes é uma luta só na sua vida, que se você não desistir, ela vai definir o resto da história da sua vida. É pegar ou largar. Tem batalha que é assim, é oportunidade única. Ou você pega, ou não aparecerá outra jamais. Então esta noite a primeira lição de Deus para a sua vida: não tenha medo das batalhas da vida. Não tenha medo dos gigantes da vida. Não tenha medo dos desafios desta vida, porque são oportunidades que Deus irá te dar. Encara, ora, busca o Senhor e saia vitorioso para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Quem é que recebe essa palavra? Dê um glória ao nome do Senhor Jesus. Então Davi chega, e o que está dominando o coração do povo é o pessimismo. O texto diz que todo o povo estava de forma pessimista, tremendo. 40 dias esse homem afrontando esse gigante, dizia, e o povo só pensava no fracasso. Ninguém tomava uma atitude
de ir contra, de lutar. O pessimismo, o medo, o temor, o terror tinha tomado conta daquele lugar. E todos nós, hoje, temos batalha nas nossas vidas. Quem aqui não luta, não tem uma batalha a enfrentar? Todos nós temos um desafio, é um leão por dia, não é assim? Um gigante por dia. Os nossos gigantes de hoje não é um Golias de 3 metros. Nós não estamos numa batalha onde pegamos uma espada, literalmente, onde usamos uma couraça, uma fundazinha, com uma pedra, literalmente, para combater o inimigo. Mas nós temos guerras espirituais que são travadas nos dia a dia. Temos guerras que são travadas. Cada um de vocês que estão aqui nesta noite, cada um dos irmãos que estão sempre, às vezes, nos ouvindo através da internet, ouvindo a mensagem do Senhor, sabe, você tem sempre desafios na sua vida que você vence. É um desafio na escola, é um desafio no trabalho, é um desafio dentro de casa, é na criação de um filho, é na educação de um filho, na educação do lar, é no prover dos recursos. Nós estamos travando guerras diárias. Quem é que não trava luta, não trava batalha, não tem problemas no seu dia a dia? São gigantes que às vezes para você, eu acho assim, o gigante que a irmã, ou a luta que a irmã tá passando, é uma luta pequena, mas cada um chora no seu canto, como diz um adágio popular, o seu tanto. Cada um chora de acordo com as suas lutas e demandas espirituais. Às vezes eu acho que o que você está enfrentando é pequeno demais, mas só você e Deus sabe as lutas e os problemas que você tem enfrentado. E quando estas lutas estão aí batendo a sua porta, às vezes você está com medo, acovardado, sem ter coragem de enfrentar, mas você precisa esta noite erguer a sua cabeça e enfrentar esta batalha, porque esta batalha é uma oportunidade de Deus fazer uma reviravolta na sua vida, fazer um milagre na sua história, fazer um milagre na sua família, e você sair dessa noite aqui abençoado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas sabe o que acontece, meu irmão? Davi ouve aquela conversa toda e disse: o que é isso? O que está acontecendo aí? Alguém disse: é o gigante. Mas que gigante é esse? Esse camarada está aí 40 dias. Como é que é? 40 dias insultando o Deus de Israel. Sabe qual foi o que motivou Davi àquela batalha? Não foi o nome dele, não foi o interesse dele, o interesse próprio. O que motivou Davi naquela batalha foi o nome do Senhor estar sendo desmoralizado. Sabe quando alguém compra uma briga e diz: eu vou comprar essa briga porque o que está em jogo é o nome do meu Deus. Honrar o nome de Deus acima de todas as coisas. O nome de Deus deve ser a razão pela qual nós enfrentamos as nossas guerras e nossas lutas. Às vezes a batalha é que o nosso nome até vai perder, não tem problema, mas o nome de Deus não pode sair derrotado. O nome de Deus precisa ser honrado e você precisa entender isso. Quando o nome de Deus estiver em jogo, meu irmão, pode saber de uma coisa: esta batalha é certa que você vai sair vitorioso. Aleluia! A Bíblia diz que Senaqueribe desafiou Ezequias diversas vezes. Desafiou o nome de Ezequias, desafiou o nome de Israel, desafiou os exércitos de Israel. Mas houve uma coisa que ele disse, e isso pesou muito. Ele disse: o Deus de Israel não é Deus, porque se fosse, eu não teria destruído as outras nações. As outras tinham até mais deuses do que Israel, então eu vou destruir Israel. Ele colocou o nome de Deus em jogo. E a Bíblia diz que Ezequias entra no templo e diz: é verdade, ele destruiu as outras nações, é verdade que ele destruiu os outros reinos, é verdade que ele acabou com os outros exércitos, é verdade que Senaqueribe é poderoso, mas sabe o que ele errou, Senhor? É que tu és o Deus diferente de todos os deuses, tu está acima de todas as coisas, o Senhor está sentado nas alturas e comanda toda a terra. Ei, o nome de Deus está na tua vida. Não tenha medo de brigar e de honrar o nome daquele que é todo poderoso. Aleluias! Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluias! Quando Davi ouviu aquilo, começou a perguntar: o que está acontecendo?
É esse rapaz aí. Aí perguntou para um, perguntou para outro. O irmão dele, que estava acima dele, disse: rapaz, tu vai voltar para cuidar de suas ovelhas? Some daqui, menino, vai embora para casa. Tu é astuto. Pediu para Davi desistir. Mas Davi não desistiu. Quer vencer? Quer vencer as batalhas, quer vencer as lutas? Começa a ouvir menos as críticas. Porque, meu irmão, não tem como agradar todo mundo. Se você for pensar em agradar todo mundo, você não vai sair do lugar. Quem está ouvindo a palavra, diga amém. Eu vou fazer um trabalho, vai ter sempre a esquerda e a direita. Vai ter sempre quem concorda e quem não concorda. Há uma ilustração de um homem um dia que diz que o menino dele ligava muito para a opinião alheia. Isso é um conto. E o filho dizia: pai, o pessoal está falando, meu filho, não se esquenta com a opinião. Eu disse: como é que não... Eu vou mostrar para você. Aí disse que o pai pegou o menino, colocou nas costas de um burrinho que eles tinham. Disse: monta aí. E foi puxando o burrinho. Passou na frente de um vilarejo. O povo dizia: que rapaz abusado. O pai, um velho andando e ele montado nas costas do burrinho. Aí o menino falou: pai, o povo está falando. Aí disse: então venha puxar o burrinho que eu vou montado agora. Passou em outro vilarejo. O povo dizia: mas que velho abusado. Bota o filho para andar e ele vai montado nas costas do animal. E aí, pai, vamos descer e vamos puxando o burrinho. Aí quando eles passou no outro vilarejo, o povo dizia: mas olha que dois trouxa, um animal forte desse, os dois andando. É o povo que não pensa. Aí ele disse: vamos os dois montar então agora. Os dois montou, passou em outro vilarejo. Que exploradores, um animal fraco desse, dois marmanjos, bom de estar andando em cima desse animal. Aí ele disse: quer experimentar carregar o burrinho? Aí eu me disse: não, pai, vamos parar, porque senão a gente nunca vai agradar ninguém. Não adianta, meu irmão. A crítica sempre vai existir. Existe a crítica que nós chamamos de crítica construtiva. Existe a crítica que nós chamamos de destrutiva. Existe aquela crítica que nós damos o nome de conselho. Aí todo mundo quer dar um conselho, quer dar um palpite na nossa vida, e a gente fica sem saber o que você precisa ter convicção. O que é que Deus tem na minha vida? Essa batalha Deus está comigo. Tem certeza? Deus está acendendo a luz, está dizendo vai. Então vai, porque sempre vai ter alguém dizendo: vai quebrar a cara, não vai dar certo, não vai prestar. Olha aí, e começa a dividir opiniões. Está na hora de você olhar para Deus, olhar para o alvo, olhar para frente, segue em frente fazendo o trabalho de Deus, porque Deus quer te dar vitória. Deus quer abençoar a tua vida. Deus quer abençoar a sua história. Oh, glória! Quem é que pode dar glória ao nome de Jesus? Oh, aleluia, aleluia. Davi, e às vezes tem críticas que vêm para julgar as nossas motivações. Às vezes você está vendo as coisas por amor, por interesse ao reino de Deus, e alguém vem julgar, dizer: não, está fazendo, e aí começa a julgar as suas motivações. Vai haver crítica assim? Vai. Alguém disse que Davi estava, você é arquinhoso. Eu sei que o seu coração não é bom. O irmão dele disse isso. Tem críticas que vai vir de gente que está acima da gente, superior a gente, e vai emitir uma crítica a nosso respeito. Tem pessoas que irá fazer críticas sempre, de forma contínua. Você não pode, você não é para você, não é a sua vez, não tem como, você não vai. E aí, meu irmão, você precisa erguer a sua cabeça e seguir em frente.
Há críticas que vêm de pessoas que nos conhecem há muito tempo, mas não valorizam o nosso potencial. Tem gente que é irmão de Davi, o irmão conhecia, criado lá, sabia que ele já tinha matado urso e leão, sabia que ele já tinha testemunho de vida, sabia que Deus tinha colocado óleo na cabeça dele, mas não acreditava nele. Não esquenta com esse povo, olha para Deus que lhe chamou. Quem te viu lá no cantinho foi Deus. Então ergue a tua cabeça, vai em frente, porque Deus é o Deus da sua história. Quem é que pode dar um glória ao nome de Jesus, receber esta palavra, tomar posse em nome de Jesus? Aleluia. Tem gente, meu irmão, que às vezes não consegue acreditar no nosso potencial. Sabe que Deus nos chamou, mas não quer acreditar que nós temos potencial. E às vezes há pessoas que só nos vê quando estamos no sucesso. Difícil é enxergar a gente quando estamos no anonimato e alguém apostar na gente. Havia o saudoso Davi Queiroz, presbítero aqui desse campo, e eu congregava na congregação do Juca Rosa, diácono ainda, e ele ficava como dirigente da congregação. Ele era o segundo dirigente, ele não era o primeiro, era o segundo. Aí o pastor da congregação saía, viajava, e um culto de terça-feira, que é o culto de ensino, dava muita gente, o pastor tinha uma boa palavra, então o povo ia para o culto. Então quando o pastor saía, era para o segundo ali assumir o culto. Aí ele começava a dirigir o culto, chegava de junto de mim e disse: prepara o sermão. E eu já ficava agoniado. Eita, Jesus, abençoa que o pastor viaja para mim ter uma oportunidade. E aí o irmão Davi chegava e dizia: irmãos, eu já estou velhinho, já estou de idade, e Deus me mostra que esse menino vai ser pastor, e eu quero dar uma oportunidade para ele dar uma palavra hoje. Ele vai pregar hoje. Eu era um diácono, e ele dizia isso publicamente: Deus me colocou no coração que esse menino tem um chamado para ser pastor. Eu vou dar uma oportunidade, é um investimento que eu estou fazendo. Posso fazer muito não, mas posso ouvi-lo. Sentava lá e me ouvia, me dava oportunidade. Sabe quando alguém olha para o Davi, que não é o Davi o rei? Sabe para alguém que olha para Davi e sabe que o Davi ainda não é famoso, não tem título, não tem currículo, não tem nada, mas alguém acredita? Os irmãos de Davi não acreditavam, mas Deus estava com ele, Deus estava na vida dele. Deus está dirigindo esta palavra ao coração de alguém aqui. Há alguém que vai acreditar em você. Deus acredita, foi Ele que te chamou. Então é o principal potencial da sua vida que você tem, é acreditar que Deus te chamou. Aleluia. Vai ter gente do teu lado, da direita, da esquerda, gente que está acima, gente que está abaixo, gente que está do lado, gente que dorme na mesma casa, que não vai acreditar. Mas você precisa crer que Deus crê em você. Foi Deus que te escolheu, foi Deus que te chamou. Há um potencial de Deus na tua vida. Aleluia. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui esta noite. Aleluia. Há um potencial de Deus na sua vida. Há um potencial de Deus na sua história. Há um potencial de Deus para você vencer. Então creia no chamado, creia na escolha, creia que esta batalha você vai sair vitorioso para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória ao nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que Davi então se desvia daquelas críticas, se desvia daquelas conversas, e vai aonde? Vai até onde estava o rei. E ele chega diante de Saul e disse: eu vim me apresentar, meu senhor. Se você eu vou lutar contra este homem. O rei disse: rapaz, você não tem condição. Olha a crítica de quem? Do rei. Tu não tem condição, tu é novo, tu é menino. Em vista dele, tu é um guri. Né? Tu não tem como vencer. Ele luta desde os 15 anos, a mocidade, começou jovem. Tu não vai vencer. Aí Deus, fosse um baiano, dizer assim: meu rei, meu rei. Ou se nós baianos, né? Meu rei, deixa eu contar um testemunho para o senhor.
conta. Eu já venci gigantes também. A minha história parece que eu sou menino, mas eu já venci alguns gigantes nesta vida. A gente não está na fase de olhar para o irmão, pegar na mão de ninguém, de falar com ninguém, né? Mas você pode dizer assim: Deus, diga comigo, Deus tem me dado experiências de vida. Esses gigantes pequenos, urso, leão, diferente de Golias, que você tem desafiado no seu dia a dia, é experiências para você vencer lutas lá na frente. Aleluia. Talvez você nem está entendendo por que tem urso e tem leão na sua história. Talvez você nem está entendendo porque passou determinadas provas quando estava sozinho apacentando as ovelhas do papai. Mas Deus esta noite está dirigindo a palavra ao teu coração. É experiência para gigantes que haverá na tua frente. É experiências para batalhas maiores que você há de enfrentar. Então vai vencendo cada uma, porque tu tem história, tu tem testemunho para contar. Aleluias. Ora lavassuricanda lamaias. Aleluias. Alguém hoje à tarde estava conversando comigo, perguntando: pastor, como é que foi o seu chamado? Como é que foi que o senhor começou? O senhor já passou por que lutas? E aí começamos a conversar, começamos a contar. Disse: pastor, se eu não ouvisse isso aqui, eu não acreditava que o senhor já tinha passado por tudo isso. Tem gente que não te conhece, não sabe quem é você, por isso nem está te dando oportunidade. Mas na hora que tu sentar e contar que tu já lutou nessa vida, que tu já batalhou, que você tem história, sim. Não tem um currículo grande, mas tem um currículo sim. Você tem um chamado a batalhas que você já venceu. Quando Davi contou isso para Saul, ele deu uma oportunidade para ele. Oh, Deus vai te dar oportunidades. Deus vai criar oportunidades para você vencer esta batalha em nome de Jesus. Quem é que pode adorar o nome de Jesus? Eu já matei leão, já matei urso, já venci batalhas e vou vencer esse cidadão. Vou vencê-lo. E a Bíblia diz, queridos, que então Saul oferece a Davi a armadura, sua roupa, suas indumentárias. Toma aqui um escudo, toma aqui uma lança, toma aqui uma espada, toma aqui couraça, roupa de soldado, veste aí. Davi se vestiu e aquilo ficou meio que desajustado, maior, meio grande, não estava acostumado a nada daquilo. Talvez no futuro seria o rei que ia usar todas aquelas indumentárias, mas ali ainda não era o momento de usar aqueles equipamentos, de usar aquela roupa. E ele começou a tentar andar e disse: rapaz, não dá certo não. Não é para mim, deixa eu devolver aqui a sua armadura. E às vezes nós, quando estamos vivendo tempos de crises, pessoas às vezes irão querer que a gente pense igual eles, venha agir igual eles, venha se comportar igual eles. Para cada crise, para cada luta, para cada desafio, Deus tem estratégias próprias. Amém? A forma que Deus me trouxe até aqui é diferente das dos outros que vieram até aqui. Cada um tem uma história, tem uma trajetória. Sim ou não? A mesma coisa é para você. A gente conta o testemunho, a gente conta a experiência, mas a minha roupa não serve para você. É você que usa a sua e eu uso a minha. Quem está entendendo a palavra? Tem roupa que é de Saul, não serve para Davi. A gente fica desajustado, porque tem pessoas que às vezes quer que a gente use a roupa que eles usam. Não, essa roupa que serve, eu já lutei com ela, já deu certo, comigo funcionou, mas não vai funcionar com você. Você precisa ter a sua experiência, você precisa ter a sua vida com Deus, é o seu momento. Cada um tem o seu testemunho, cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua maneira de agir, e Deus usa todos para a honra e para a glória do seu nome. Quem é que pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Davi estava tão determinado a vencer, que ele disse: eu vou lutar contra este homem.
vou correndo para essa batalha. E o texto diz que Davi saiu correndo para desafiar aquele gigante. E aquele gigante, quando viu Davi, ele menosprezou Davi. Olhou para o tamanho, subestimou o seu adversário. Golias olha e diz: não tem homem não? Não tem soldado nessa nação não para vir esse menino aqui? O cara com 3 metros, um homem de 1,80 m, 1,70 m, era guri na frente dele, é o dobro quase de tamanho. Aí, para acabar de completar, Davi foi para lá com o quê? Com um cajado. Quer dizer que vem com pedra, com pedaço de pau, eu sou cachorro? Para ele lutar comigo com essas armas aí? Eu vou matá-lo aqui agora diante de vocês. Eu vou exterminar ele. Subestimou quem ele estava vendo. E a Bíblia diz que enquanto isso, Davi vai a ele e diz: você vem a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Deus de Israel. Esse aqui é o maior segredo de Davi. Quer vencer, tem que ser com Deus. Quer vencer, Deus tem que estar na sua vida. Quer vencer, Deus tem que estar na sua história. Deus em primeiro lugar. Tem gente que está dando murro em ponta de faca. Está fazendo de tudo, menos confiar em Deus. Tem que usar o álcool gel? Tem. Tem que botar uma máscara? Tem. Tem que botar uma luva? Tem. Tem que evitar pegar na mão do povo? Tem. Tem que evitar abraçar? Tem. Tem que evitar espirrar? Tem. Mas tem também que colocar Deus na nossa vida em primeiro lugar. A Bíblia diz que se Deus não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Tem que fazer tudo isso, pastor? Tem. É pecado? Não, não é certo. É errado. Cuidar da saúde? Não. Cuida da saúde. Vai fazer caminhada para poder emagrecer? Vai fazer caminhada. Corre um pouquinho. Fecha a boca. Faz dieta. Mas faz também conexão com os céus. Eu vou a ti em nome do Deus de Israel. Tem que ter Jeová na vida. Tem que ter experiência e comunhão com Deus. Quem é que pode adorar ao nome de Jesus? Porque tem gente que está fazendo tudo certinho, mas está deixando Deus de fora. Eu vou casar, eu vou arrumar uma noiva, vou arrumar um noivo, eu vou arrumar uma empresa, vou abrir empresa, vou fazer isso, e marca que vai fazer tudo. E Jeová consultado para quê? Para quê? Aí depois, que deu errado. É que eu fui lá e a Bíblia diz que era para me vencer Golias e eu perdi. Porque foi no próprio nome do próprio Davi. Eu vou a ti no nome do Deus de Israel. Golias estava dizendo: eu vou fazer, eu vou lhe matar. Eu vou colocar sua carne hoje para ser comida dos urubus. Eu vou acabar com você. E Davi dizia: eu vou, mas no nome do Deus de Israel. 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 Oh, quem é que pode adorar o nome de Jesus? Quem é que pode adorar o nome de Jesus? Eu vou lutar contra este incircunciso. Você sabe o que é circuncisão? Uma aliança que Israel tinha com Deus. Abraão tinha com Deus. Davi chama Golias de quê? Incircunciso ou não circuncidado. A mesma cirurgia hoje que faz nas crianças para fimose, correção de fimose, era feita em todos os homens israelitas ao 8º dia de nascido. Independente se tinha o problema de fimose ou não. Todos os homens eram passados por essa cirurgia. A moda antiga, né? Sem anestesia, sem pontos e sem nada. Aquela coisa nua e crua.
E a Bíblia diz, queridos, que Davi diz: olha, este incircunciso, não circuncidado, significa o quê? Este que não tem aliança, este que não tem Deus. Era isso que Davi estava invocando naquele momento diante do rei de Israel. Disse: quem é este incircunciso? Ei, Davi estava dizendo: eu sou circuncidado, eu tenho aliança. Era isso que Davi estava dizendo: eu tenho aliança e ele não tem aliança. Eu tenho Deus e ele não tem Deus. Eu tenho compromisso com Deus e Deus tem um compromisso comigo. Então eu vou contra ele, porque há uma promessa de que eu vou ser vitorioso para a glória do nome do Deus de Israel. Você sabe o que é invocar promessa? Sabe o que é isso? Invocar uma promessa, reivindicar uma promessa. Não é colocar Deus na parede, não é chantagear Deus, é simplesmente tomar posse de algo que está nas Escrituras. Amém? Toma posse de algo que está ali na palavra. A tua palavra diz, Senhor, que no teu nome, a tua palavra diz que quando a tua palavra está em mim, a gente pede e recebe. É invocar as promessas de Deus. É isso que Davi está dizendo. Este incircunciso, ei, este homem não tem aliança. E o que é que significa, pastor? Quem não tem aliança com Deus já é derrotado. Quem não tem aliança com Deus é fracassado. Quem não tem aliança com Deus está fadado a perder. Quem não tem aliança com Deus não tem vantagem sobre aquele que tem. Então é isso que Davi está dizendo: eu estou indo com vantagem, eu já estou indo ganhando, porque Deus está do meu lado, Deus está comigo, para que eu possa vencer esta batalha. Quem é que pode glorificar o nome de Jesus? E eu encerro esta mensagem dizendo a você que Davi passa no ribeiro e pega quantas pedrinhas? 5 pedrinhas. Quantas pedrinhas? 5. Eu já vi várias explicações sobre essas pedrinhas. Há uma que eu mais me identifico, a que eu mais gostei, e eu quero aplicá-la esta noite. Há algumas que dizem que essas 5 pedrinhas significam o nome de Jesus. Outros dizem que significa o nome de Deus ali, Deus Pai, Pai da eternidade, Príncipe da paz, os 5 nomes de Deus. E enfim, diz que Davi pegou 5 porque tinha os outros irmãos de Golias para ser vencido também. Mas eu gosto dessa explicação que eu vou passar a explicar a vocês. Eu acredito que Davi pegou 5 pedras, porque ele pensava assim: se eu perder a primeira, eu tenho mais 4 chances de arrebentar com ele. Amém? Essa é a melhor explicação que eu gosto. Eu vou tentar uma vez, se eu não acertar ele, eu acerto na segunda, na terceira, na quarta. Eu tenho 5 chances de derrubar esse camarada. Peraí, pastor, mas não está com Deus? Tá. Mas às vezes a gente tem que estar preparado para tentar quantas vezes for necessário. Derrotado da guerra, jamais. Podemos perder às vezes alguns embates, mas a guerra é nossa, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Deus está falando ao coração de alguém aqui. Não é para desistir. Já tentei uma vez, pastor, não desista. Já tentei 2, não desista. Já tentei 3, 4, não desista. Deus está no controle da sua vida, da sua história. Ainda tem pedra no alforje. Enquanto a vida, a esperança continua tentando, porque Deus vai te dar vitória. Se coloca de pé que eu vou orar por você. Aleluia. Oh meu Deus, eu sinto a sua presença neste lugar esta noite. Eu sinto a sua presença neste lugar esta noite. Quem é que pode adorar é o nome de Jesus. Quem é que pode adorar é o nome de Jesus. Oh, creia e ora comigo. Eu vou tentar quantas vezes for necessário. Eu vou tentar 1 vez, 2, 3, 4, 5. Oh, Deus é na minha vida.
Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa os teus filhos, abençoa a tua igreja. Oh, aleluia, não desista. Esta é a mensagem de hoje. Não desista, não tenha medo dos gigantes, não tenha medo das batalhas, não tenha medo dos desafios, não tenha medo dos problemas, dos embates, das barreiras. Não desista jamais, porque Deus vai te dar vitória. Espírito Santo de Deus, eu quero orar pela tua igreja agora. Quero orar pelo teu povo, quero orar pelos teus filhos. Envie agora uma palavra de ânimo. Oh, meu Deus, nos ajuda a vencer. Nos ajuda, Senhor, a não ficar olhando para as críticas, olhando para o pessimismo, olhando para as palavras contrárias. Não nos deixa ficar, Senhor, olhando para a esquerda ou para a direita, desviando o foco. Não nos deixa parar e desanimar, mas que nós possamos nesta noite seguir em frente sempre, 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 sempre. E a Bíblia diz que Davi tentou apenas uma vez, a pedra acertou aquele gigante e ele caiu por terra, e Deus deu vitória ao seu povo. Oh, Deus vai fazer proezas essa noite. Há vitórias de Deus vindo para a minha vida. Há vitórias de Deus chegando para a tua vida. Há vitórias de Deus chegando para a tua casa. Há vitórias de Deus chegando no teu casamento. Há vitórias de Deus chegando na tua saúde. Há vitórias de Deus chegando na tua história hoje. Só quem acredita nesta palavra glorifica e recebe esta palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos aplaudir o Senhor. Vamos aplaudir a Ele.